da Jovem Guarda, né? E depois eu estive aqui também na diocese, na paróquia dele, várias vezes, e no encontro dos SEDES, falando de um tema do qual vocês estão assumindo também a partir do ano que vem, que a paróquia e as sedes de São José vão assumir esse método bonito, interessante, novo para nós, mas muito antigo na história da igreja, na caminhada da igreja, que é a Léxio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Resumindo, esse método ele tem 4 passos. É ler o texto, depois eu atualizo o texto para o dia de hoje, depois eu rezo o texto e contemplo o texto. Na contemplação eu posso até abrir o 5º passo, porque essa contemplação ela não é passiva, ela é ativa, ela tem que me levar a uma ação mínima possível. E ler o texto dentro do contexto que o texto surgiu. A gente fala assim, ler o texto dentro do contexto para não ter pretexto para manipular o texto. É muito texto, né? Ler o texto, por exemplo, quem escreveu, o autor que escreveu, o grupo que escreveu os evangelhos, por exemplo, eles escreveram para dar uma resposta ou mais para resolver problemas que estavam acontecendo na comunidade dele, numa determinada época. Isso depois de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, que é o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Marcos, o Evangelho surgiu 37 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois de 37 anos. Por isso que lá no capítulo 4 tem Jesus está numa barca com os seus discípulos, eles estão atravessando o mar para chegar do outro lado, numa terra pagã chamada Gerasa. Nessa travessia acontece uma tempestade. Uma tempestade, a barca começa a balançar, começa a entrar água, começa a afundar a barca, que Jesus estava, e diz o texto que tem outras barcas ao redor, e Jesus dormia com calma, estava tranquilo, e os discípulos, Jesus, acorda, você não está percebendo que nós iremos morrer? Jesus levanta, olha para ele assim, homens de pouca fé, eu estou aqui, para que ter medo? Aí deu uma ordem para o mar, deu uma ordem para o vento e tudo ficou tranquilo. Quando Marcos escreveu esse texto, ele percebeu, ele compara a sua comunidade e as comunidades que surgiram depois de Jesus com uma barquinha frágil atravessando as dificuldades, que seria a tempestade. Nós não cantamos aquela música, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. O que é essas águas do mar da vida? Não são as dificuldades? Quantas vezes nós chegamos na comunidade e você encontra uma pessoa, Dona Maria, ô São José, quanto tempo? O que está acontecendo? O senhor não está participando? Ela disse, minha filha, olha, se você soubesse a tempestade que eu estou passando.
você olha na cabeça dela no retrovoado, no relâmpago, no Uber, né? Não é a chuva. O que é? As dificuldades. As dificuldades, doença, desemprego, morte, né? Doença, as dificuldades, desânimo, falta da fé. Quantas vezes a gente diz: Senhor, onde você está? Mas você está dormindo aí? Então, isso é ler o texto dentro do contexto. E depois descobrir essas tempestades no mar. Que tempestades são essas? Quais são as dificuldades que a comunidade estava enfrentando? Aí nós vamos descobrir, quando a gente estuda junto, um ajuda, outro pega o livro, outro pesquisou, né? Essas tempestades, tinha tempestades internas do grupo da comunidade, e quem participa de pastoral sabe que tem encrencas internas, né? E tem também as dificuldades externas. Dificuldade interna, liderança, um querendo ser maior que o outro, um querendo ocupar os melhores lugares. Eu nunca vi na igreja as pessoas brigarem na igreja, mas eu vi, hoje eu te digo, eu nunca vi isso. Mas para assumir certos ministérios, sempre tem um pouquinho de encrenca, né? Então tinha essas dificuldades de liderança. O problema da cruz, né? Muitos queriam fazer parte da comunidade, muitos queriam ser discípulo e discípula de Jesus, mas não queriam a cruz. Por quê? Porque os judeus, os rabinos, divulgavam, falavam: vocês são seguidores de um homem que morreu na cruz, mas vocês não sabem o que está escrito lá no livro da lei, no Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22 e 23, todo homem que for pendurado numa cruz, no madeiro ou numa árvore, ele é amaldiçoado por Deus. Então havia essa propaganda, digamos, da Rede Globo da época, da ideologia, rondando para fazer com que as pessoas desanimassem. Então muitos queriam seguir Jesus, mas não queriam a cruz. Aí depois em Paulo diz: espera aí, para muitos a cruz é escândalo, mas para nós a cruz é a salvação. E o que é a cruz? Muitas vezes a gente fica assim: quando eu estou carregando a minha cruz. Não é isso não. A cruz é a consequência dos projetos